Leitura de textos acadêmicos. Nessa videoaula, vamos nos familiarizar com os textos acadêmicos, considerando suas características e os comportamentos necessários para uma leitura eficiente. Já se deparou com algum texto acadêmico? É possível que em algum momento você já teve contato com fragmentos de textos dessa natureza, como artigos, ensaios, relatórios, monografias, resumos e também livros científicos. Já reparou que a forma de escrita desses textos é diferente dos textos literários e jornalísticos? Diante deles, veremos que a nossa postura de leitores também deve ser bem diferente. Por isso, vamos aprender a interpretar e analisar textos dessa natureza. Também aprenderemos a diferenciá-los e saber como usar as ideias dos outros autores em nossos trabalhos acadêmicos. Esses materiais mencionados são muito importantes para a comunicação das pesquisas científicas que estão sendo realizadas em universidades e institutos. É assim que sabemos o que está sendo produzido no momento. E também é dessa maneira que fazemos a ciência e a tecnologia avançarem. Precisamos aprender como manipular esses textos científicos para sermos capazes de produzir nossos próprios trabalhos com objetividade, coerência e coesão. Bom estudo para você! Vamos conhecer algumas ideias para a compreensão do texto. O texto pode ser visto como um grande tecido formado por fios que se ligam e se complementam. É uma espécie de teia constituída por argumentos que se interrelacionam para que uma ideia seja comunicada e defendida pelo autor. Nesse sentido, ler é compreender como é essa tessitura. Para lermos um texto acadêmico, precisamos enfrentar um vocabulário científico e filosófico que é constituído por conceitos complexos e argumentos estruturados em texto. Nesse caso, os argumentos são ideias que constroem um raciocínio sobre um tema. Diante dessa especificidade do texto científico, percebemos que não basta apenas uma leitura. Além disso, é necessário anotar as ideias porque temos uma memória muito limitada. É impossível reter todos os conhecimentos produzidos no mundo. Alguns estudiosos apontam que é necessário os seguintes comportamentos para termos uma leitura proveitosa do texto científico. Atenção, para que possamos buscar o sentido do que está escrito. Reflexão, ponderar sobre os pontos de vista apresentados pelo autor. Espírito crítico, com o propósito de julgar os argumentos considerando seus desencadeamentos lógicos, coerentes e coesos. Análise, estabelecendo relações entre as partes do texto para que o todo tenha sentido. E, finalmente, síntese, capacidade de reescrever, reelaborar em poucas palavras a ideia central do texto. Portanto, não é possível adotar esses procedimentos apenas em uma leitura, mas também não é necessário ler todo o texto repetidas vezes. Podemos reler partes do texto várias vezes para que possamos compreender o processo de construção das ideias do autor. Durante os procedimentos de leitura apresentados anteriormente, podemos identificar algumas fases que se complementam como a primeira leitura, em que fazemos um reconhecimento do texto pelos índices sumários, pelos resumos e palavras-chave. A segunda leitura, constituída por uma fase exploratória, examinando as páginas de rosto, orelhas, bibliografias e as notas de rodapé. Uma terceira leitura, caracterizada por uma fase reflexiva, identificando as frases fundamentais, bem como um pré-levantamento dos argumentos utilizados pelo autor. E uma última leitura crítica, para entender o que o autor quer transmitir e correção ou confirmação dos nossos próprios argumentos e conclusões sobre o tema que o autor propõe. Depois de todas essas fases, poderemos reconstruir o texto, o que o autor quis transmitir,
a sequência de ideias, a forma como foi organizada a argumentação e se está coerente ou não. Podemos fazer isso produzindo resumos e esquemas conceituais. Características de um bom texto. Um bom texto acadêmico deve ter as seguintes características: centralidade do tema, esse texto jamais deve fugir do tema que propõe, pressupostos claros, clareza da tese, da hipótese a ser defendida pelo autor, argumentos sólidos, caminhos lógicos bem delineados, clareza, ser claro, objetivo, sem clichês, pode inclusive até mesmo usar linguagem figurada, coesão, frases bem amarradas e parágrafos com relação entre si sem truncar o texto, coerência, texto com sentido e sem distorções. É fundamental que o autor também demonstre domínio sobre o assunto e que pense no leitor. Para escrever bem é necessário planejamento, mapas mentais, sumários, desenhos, delimitação do tema, a partir dos dados, informações e conhecimentos científicos ou filosóficos retirados das referências bibliográficas, suspender a autocrítica, ou seja, registrar as ideias num papel sem amarras e sem medo, escrever com autoria, sendo criativo e procurando fugir dos clichês, e sempre praticar a escrita, deixando de lado o perfeccionismo. Tipos de textos: descritivos, narrativos e argumentativos. Um texto descritivo sempre apresentará a versão do observador, destacando características de alguém, algo ou de alguma situação físicas, psicológicas, ambientais ou de contextos. Enquanto um texto narrativo sempre contará uma história com enredo, personagens, narrador e espaço. Já o texto dissertativo, opinativo ou argumentativo desenvolve um tema, defende uma ideia, uma hipótese, uma tese com o propósito de persuadir o leitor. Para complementar as ideias anteriores, devemos abordar também a estrutura dos parágrafos de um texto acadêmico. Primeiro, devemos considerá-los como um conjunto de frases e orações que sempre convergirão para um sentido. Neste caso, a mudança de um parágrafo sempre marcará o fim de um raciocínio. Sendo assim, como estruturar um parágrafo? Ele deve girar sempre em torno da primeira frase, o tópico frasal, com precisão e objetividade. É ela, essa primeira frase, que deve nortear o parágrafo. Além disso, cada um deve explorar uma só ideia, porque senão fica confuso e também sem coerência. Utilização de ideias dos outros autores. Dentro de um texto acadêmico, podemos usar ideias de outros autores de 3 formas básicas: fazendo uma citação literal, em que copiamos as palavras do autor, ou preferencialmente em uma paráfrase, apresentando as ideias do autor, porém com as suas próprias palavras, ou uma citação da citação, quando não conseguimos acesso aos trabalhos originais em primeira mão. Dentre as 3 formas apresentadas, a paráfrase indica que o autor é experiente e amadurecido, e o texto fica mais fácil de ser entendido e lido. Se usarmos muitas citações literais, corremos o risco de deixar o texto truncado. Procure então usar essa forma de citação somente quando for realmente necessário. Independente da escolha da forma de citação, nunca deixe de dar créditos a quem teve a ideia. Caso contrário, corremos o risco de cometer plágio, que é crime previsto em lei. As dicas de escrita apresentadas nesse texto servem para nos dar mais segurança para escrevermos e para usarmos as ideias de outros autores. É claro que elas não devem ser consideradas como receitas prontas para sua escrita, mas são pistas para que o seu começo seja mais harmonioso.
Portanto, valorize e identifique cada etapa de construção de textos acadêmicos, como planejamento, pesquisa, elaboração de hipóteses e desencadeamento dos argumentos, e só depois escreva de fato. Com certeza, seguindo esses passos, você poderá produzir muitos trabalhos de fácil leitura e compreensão e ainda colaborar com o avanço da ciência e da tecnologia.